Beleza. Então, o nosso conteúdo de hoje, a gente vai continuar falando sobre tiristores, né? Então, a gente vai começar a falar agora sobre retificador trifásico com ponto médio. Então, a gente já falou sobre retificador trifásico com ponto médio, só que é diodo, né? Então, qual é a diferença, né, de diodo e tiristor? A diferença é que tiristor vai ter um disparo. Então, diodo, simplesmente quando ele ficava diretamente polarizado, ele já começava a entrar em condução. Então, o tiristor tem mais uma condição para isso. Ele vai precisar estar diretamente polarizado e depois vai precisar ter um disparo, certo? O princípio, ele é o mesmo, né? Basicamente ele é o mesmo. Então, para um sistema de R, por exemplo, né? Nós temos aqui, no sistema de fonte trifásica, nós temos as três fontes aqui, de modo que, em determinados momentos, uma fonte vai ser maior do que a outra, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a fonte V1 e a fonte V2, né? Então, ó, nesse momento aqui, ó, de 30 graus absolutos, né, até os 150, que é aqui na frente, então, esse intervalo todo aqui, ó, isso aqui tudo, é o momento em que a fonte V1 fica maior do que as outras, e aí o tiristor 1 está diretamente polarizado. Então, esse intervalo aqui é o intervalo que pode ocorrer a condução da fonte V1 para a carga, né? Então, a gente pode ter um disparo em qualquer momento aqui, que isso aqui vai se transferir para a carga. Da mesma forma para o V2, da mesma forma para o V3. Ser disparado entre o ângulo de 30 e o ângulo de 150. Então, que isso é o que a gente diz aqui, né? Que a gente diz que, na verdade, então, o nosso disparo em 0 graus, quando o nosso alfa for 0 graus, a gente vai dizer assim, o tiro é 0 graus. Então, na verdade, a gente sempre fala que o tiro dispara em relação ao sincronismo da rede. Tá? Então, sempre em relação ao sincronismo da rede. O sincronismo da rede é o quê? O nosso 0 graus é aqui, ó. É aqui que ele está diretamente polarizado. Tá? Por mais que tenha uma fonte de tensão contínua, né? O 0 graus é o sincronismo da rede. Tá? O 0 graus é o sincronismo da rede. Então vejam aqui, ó, o disparo em 0 graus. O disparo em 0 graus se dá no ângulo absoluto de 30. Mesma coisa aqui em cima. O disparo em 0 graus se dá no ângulo absoluto de 30. Por que isso é importante? Porque quando a gente for usar lá no ábaco, a gente vai usar sempre o ângulo absoluto e não o ângulo de disparo. Tá? Então aqui está mostrando, né, que nesse caso o nosso 0 graus, o sincronismo do nosso sistema, ele vai se dar em 30 graus. E quando a gente tiver um retificador de ponte completa, vai ser em 60 graus. Mas daí é na próxima aula. Tá? Então aqui diz, né, que a tensão na carga para o ângulo de zero, né, tensão trifásica. Então o ângulo alfa ele é nulo quando as duas ondas se interceptam, e não quando a tensão passa por zero. Ou seja, quando ele começa a ficar diretamente polarizado. Então pode ter um ângulo de disparo. Aqui antes o ângulo era 0, aqui é 30, depois vai ter 60, depois vai ter 90 e no máximo em 120, que é esse ângulo aqui. Então, para esse tipo de estrutura, os ângulos de disparo vão de 0 até 120. Se você disparar com mais de 120, ele nunca vai estar diretamente polarizado e não vai entrar em condução nunca. Uma outra coisa interessante que é para se observar aqui é que se a gente disparar de 0 até 30, né, a gente vai ter uma condução contínua. Ou seja, sempre vai ter corrente na carga, porque a tensão nunca chegou a zero na carga. Né? Agora, se a gente disparar depois de 30 graus, a gente vai disparar aqui na frente, ó, olha esse gráfico aqui, ó, disparou aqui na frente, esse intervalo aqui, a tensão ficou zerada na carga, ou seja, não tem corrente, né, para uma carga R. Tá? Então, de 0 a 30, condução contínua, de 30 para frente, condução descontínua. Então vamos partir para uma análise um pouco mais de cálculo aqui já, né? Então aqui tem o circuito trifásico, né? Então aqui a gente vai ter o V1, V2 e V3. V2 e V3, o T1, T2, T3, aqui uma carga R e uma fonte de tensão E, a fonte contínua aqui, né? No caso, uma força contra eletromotriz aqui. A tensão de pico está ali, a tensão contra eletromotriz também está ali. A frequência, resistor e o ângulo de disparo. Então, o ângulo de disparo, né, o ângulo de disparo em relação ao sincronismo dele, certo?
né, que vai ser algo mais ou menos como isso aqui. Nesse nosso caso, como é uma carga R, só interessa a parte positiva. Nós temos agora que descobrir, como a gente tem uma tensão contínua na carga, a gente tem que descobrir se quando a gente for dar o disparo, essa tensão contínua é maior ou se ela é menor do que a nossa tensão senoidal, certo? Então, a primeira coisa é o seguinte, o nosso disparo, ele de fato, ele é em alfa mais 30 graus, né? Então, o nosso disparo, mais 30 não, mais 15, né? Alfa mais na verdade, alfa mais 30, porque o alfa é 15, né? Então, 30 é do sincronismo e o alfa que é 15, então vai dar 45 graus aqui. Então, é aqui que a gente vai dar o disparo, né, de forma absoluta, né? Só que a gente tem que descobrir se esse em 45 graus, né, que vai ser mais ou menos aqui, ó 30, 60, vai ser por aqui assim, tem que descobrir se essa fonte senoidal é maior ou menor que a fonte de tensão contínua. Então, nós temos que calcular. Para isso, a gente faz que a tensão contínua é 250, então vamos fazer 250 é igual a raiz de 2, 220, seno de ômega t. Daqui, a gente tira que o ômega t vai ser igual a 53,46 graus. Né? Esse ângulo aqui é o ângulo que vai, de fato, iniciar a condução. Por quê? Porque eu dei o disparo em 45 graus absolutos, mas apenas em 53 graus é que a minha tensão ficou maior que a minha tensão contínua. Então aqui, ó, a gente vai ter uma tensão contínua que vai estar por aqui, que vai ser um pouco mais para frente. Vai ser por aqui assim. Então eu disparo aqui atrás, mas na verdade ele só entra em condução aqui na frente. Então, na carga, a tensão de carga, ela vem contínua até aqui. Ela vem contínua até aqui, e aqui ela entra em condução. E ela vai ficar em condução até esse ponto aqui, porque depois a tensão contínua da carga volta a ser maior, e a gente tem que descobrir daí. Então, se esse intervalo daqui até aqui é 53,46, dá para descobrir o intervalo contrário, que é o de 180 até aqui. Então, a gente faz 180 menos 53. Então, para essa nomenclatura, né, esse aqui seria o alfa 1, mas para botar um gráfico, a gente pode chamar aqui e fazer 2 aqui, e dizer que isso aqui vai ser igual a 180 menos 53,46, que vai ser igual a 126,53. Então, ele vai conduzir de θ 1 até θ 2, né? E esse aqui vai ser o nosso intervalo. Beleza, então a nossa forma de onda vai ser essa aqui, né? Então aqui ele vem aqui e faz isso aqui. Faz isso aqui. Daqui fica contínuo e vai para frente de novo. E assim por diante. Então esse aqui seria o nosso VL. Esse aqui seria o nosso E. Então aqui para calcular a nossa tensão média, né? A gente tem aqui para calcular a tensão média. Vai fazer o seguinte, que o nosso VL médio é igual. Então, quantas vezes, na verdade, assim, qual é o período disso aqui, né? Essa onda preta aqui, ó, que é a onda da primeira fonte,
ela começa a se repetir lá na frente, que é aqui. Então, na verdade, o período, ele é de fato o 2π. Né? Então, o período é 2π, então vai ser 2π de período, e isso vai acontecer 3 vezes nesse período, então fica 3 sobre 2π. Agora, a nossa tensão média, ela é composta por uma parte senoidal e uma parte contínua. A parte senoidal a gente já sabe, então vamos abrir um parênteses aqui, um conchetes, né? A área da parte senoidal, ela vai ser do ângulo de início de condução, que é o 53,46, até o ângulo de fim de condução, que é o 126,53. De raiz de 2, porque é senoide, 220, seno de ômega t, de ômega t. E vai ter mais a parte contínua. Então, agora a parte contínua é que a gente tem que saber qual é o tamanho desse ângulo aqui. Ó. Qual é o tamanho dessa parte, né, contínua que vai ficar ali. Tá? Então, assim, o começo da parte contínua, a gente já sabe que é o 126,53. Então, 126,53 graus. Né? E qual é o final dessa parte contínua? Como é que a gente faz para descobrir o final dessa parte contínua aqui, né? Assim, dá para fazer de várias formas, mas uma forma mais simples de a gente saber é o seguinte: as ondas, as 3 ondas senoidais, elas são defasadas em 120 graus. Então você tem a primeira onda aqui, a segunda vai estar a 120 graus e depois a terceira vai estar a 120 graus. Então, se o primeiro disparo, se o primeiro início de condução se dá em 53,46, o próximo vai se dar em 53,46 mais 120. Então, o nosso θ3 aqui vai ser 53,46 mais 120, que vai dar 173,46 graus. Então, aqui, 173,46 graus. O valor? Do valor da tensão contínua, que é 250 de ômega t. E aqui fecha o conchetes. O 250 ele é um valor fixo, né, não varia, então a gente vai tirar da integração e assim por diante. Né? Então aqui, se a gente for calcular o nosso resultado, eu vou colocar direto aqui, nosso VL médio, ele vai dar 276,2 volts. É interessante observar o seguinte, né, que não tem como a gente fazer, fazer essa integral aqui, considerando que isso aqui não varia com a variação do ângulo, né, e fazer isso aqui em valores angulares, né, então tem que passar tudo para radianos. Tá? Se não passar para radianos, certamente vai dar problema no cálculo. Então passa tudo para radianos, bota qualquer valor em radianos e resolve em radianos, aí não tem erro. Por enquanto aqui é graus, né? Depois passa tudo para radiano e resolve. Tá? Então o nosso VL médio deu aquele valor ali, e o nosso IL médio vai ser simplesmente o VL médio menos o E, porque quando a gente tem o E, a gente não tem a corrente, né, dividido por R. Isso aqui vai dar 5,24 amperes. Tá certo? E aqui no nosso gráfico, né, a gente só terá a corrente aqui, ó, desse ângulo até aqui. Toda essa outra parte aqui é descontínua. Isso é R, né? Então é um sistema um pouco mais simples de analisar. Aí a gente tem aqui que cada corrente no tiristor, valores médios, né, é 1/3 da corrente média, e o valor eficaz é raiz de 3. Tá? Vamos para um circuito. Então, o circuito L não tem fonte de tensão contínua, né? Vai estar igual zerado aqui, mas não tem fonte de tensão contínua. E aí vamos ver como é que ficaria isso aqui. Então, um circuito também V1, V2, V3, T1, T2, T3, também aqui um pouco importa isso, né? Importante a gente saber que tem as três estão defasadas em 120 graus. Então eu quero saber também o L médio, as formas de onda, né?
E a corrente média do tiristor é eficaz, porque sabendo a corrente média é eficaz, dá para fazer o cálculo térmico do tiristor, que é o mesmo cálculo térmico do diodo, certo? Então, para fazer esses cálculos de VL médio, IL médio, etc., a gente tem que saber quando que começa a condução e quando que termina. Então, quando que começa, seria o nosso alfa. Como agora nós temos um sincronismo ali, vai ser nosso alfa 1, ele vai ser o nosso alfa mais 30 graus do sincronismo. Então vai ser 30 mais 40, vai dar 70 graus. Então é em 70 graus que o sistema apenas começa a conduzir. 70 graus absolutos, né? Então, já que a carga RL vai ter um ângulo de corte, um ângulo de parada de condução diferente dos 120 graus, que era o sincronismo que tinha aqui em cima, por exemplo. Né? A gente já sabia, 150, a gente já sabia que nos 150 graus aqui, 150 graus aqui, ele ia parar de conduzir, tá? Se fosse uma carga elétrica. Então, aqui a gente tem que calcular o beta. Então, para calcular o beta, a gente precisa do A, que é o fator das fontes, né? O fator das fontes é o E sobre raiz de 2 vezes 0. Como o E é 0, o fator das fontes vai ser 0. Então, já temos aqui. Precisamos também do cosseno do nosso ângulo. Então, cosseno do nosso ângulo, ele vai ser o R dividido por R ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,8. Na verdade, a gente calcula o ângulo, né, que é o arco tangente daquilo ali, depois faz acha o cosseno, então mas dá para fazer diretamente assim. Então, fazendo isso aqui, né, vai dar, utilizando a frequência de 60 Hz, um ângulo de 0,01 e a resistência de 5, o cosseno vai dar 0,8. Então, agora, com o cosseno 0,8, o ângulo de disparo 70 e o A0, nós vamos lá para o ábaco. Então, cosseno 0,8, vou até anotar aqui, ó. O cosseno é 0,8, o A é 0, e o alfa 1, que é o ângulo de disparo, 70 graus. Então, vamos lá. Primeira coisa, o ângulo de disparo é 70 graus. Então, o ângulo de disparo 70 graus é esse aqui, ó. Que é o ângulo de disparo, não, o ângulo de início de condução. Né? Então, vai ser, nosso gráfico vai ser por aqui. Vai ser nessa linha aqui. Depois, é a curva do A. A curva do A é o A vale 0. Então, é essa curva aqui, ó. Essa curva com essas curvas, né? E depois o cosseno 0,8. Então, cosseno 0,8, cosseno 0 começa, 0,2, 0,4, 0,6 está aqui, e o 0,8 está aqui, ó. Essa é a curva do 0,8. Ela vem por aqui, ó, vem por aqui, e intercepta aqui. Então, essa intercepta aqui vai dar pouca coisa abaixo ali, porque é quase uma reta ali no final, né? Então, isso aqui, se vocês fizerem a interpolação, vai dar 216 graus, se eu não estou enganado. Deixa eu consultar aqui. É isso mesmo, 216 graus. Então, vamos lá para cima. A gente calculou aqui. E o nosso beta do ábaco deu 216 graus. Agora, a gente precisa saber se essa condução, esse 216 graus, vai garantir uma condução contínua ou descontínua. Então, a gente calcula também o beta crítico. O beta crítico, ele é 2π sobre m mais o alfa 1, que é o nosso ângulo que de fato inicia a condução. Então, é 2π sobre m. M é o número de pulsos, mais 70 graus. Então, 2π dá 360 dividido por 3 dá 120, mais 70 dá 190 graus. Então, ó, 190 graus é o ângulo absoluto em que vai começar a próxima condução. Então, ele vai começar a próxima condução, que é aqui, antes de terminar essa condução aqui. Ou seja, ele é uma condução contínua, porque o nosso beta calculado deu maior que o beta crítico. Então, isso aqui é uma condução contínua. Então, nesse caso aqui, condução contínua, né? Para fazer os gráficos aqui, vamos fazer resumidamente os gráficos, até para não poluir muito aqui, não perder tanto tempo assim. Tem um ângulo de disparo 70. Então, a gente tem as três formas de onda aqui.
tem uma, aqui tem duas, e aqui tem três, né? Então, 30, 60, 70, vamos colocar por aqui e por aqui. Então, vejam que a tensão na carga, ela vai fazer assim, ó. Essa aqui é a tensão na carga. Como tem um indutor, né? Então ela toma esse formato. E aí a gente vai ter a corrente na carga com uma forma suavizada, né? Ela cai aqui e sobe de novo aqui e fica uma corrente contínua. Então o azul é o IL e o vermelho é o VL. Aí dá para fazer agora, né, os cálculos, né, de VL e IL. Né? Então, VL médio é igual. Então a gente faz aqui de novo. Quantas vezes acontece, né, no período? Acontece 3 vezes no período. Então é 3 vezes em 2π, do ângulo de início de condução, que é 70, até o ângulo de fim de condução, que vai ser o 190, né? Ó, que aqui é o 180, aqui é 190, né? E aqui é o 70. Então 70, 190 graus, que é o ângulo da próxima condução. 70, 190, de raiz de 2. A tensão de pico aqui é 220 raiz de 2. Seno de ômega t de ômega t. Aí resolve isso aqui, integral, né? Tensão média de 197, depois, para calcular a corrente média, então a corrente média simplesmente é a tensão média dividido pela resistência, que é 5 ali, né? Então vai dar 39,42 amperes. Aí, qual o IT médio? Então, o IT médio, como nós temos 3 tiristores, essa corrente se divide igual para 3 tiristores, é simplesmente o IL médio dividido por 3. Então, isso aqui vai dar 13,14 amperes. E também pede para calcular o IT eficaz. Então, nesse tipo de situação, com carga RL, carga RLE, normalmente a gente procura uma corrente contínua, né? A gente quer fazer uma retificação, mas a gente não gosta tanto assim de corrente pulsante na carga, porque quanto mais pulsante for a corrente, maior o nível de harmônica no sistema. Então, normalmente a gente procura uma corrente contínua. Então, nesse tipo de caso, como a condução é contínua, a gente pode aproximar a corrente na carga eficaz como sendo a corrente na carga média. É uma aproximação que não é tão grosseira assim, tá? Ela não é tão precisa, mas não é tão grosseira, até por causa daquela dificuldade de calcular a corrente eficaz que a gente fala desde o começo, né? Portanto, como a corrente eficaz é uma grandeza que é a raiz quadrada da média medida ao quadrado, se o valor médio e o valor eficaz são iguais, o valor eficaz para 1/3 da média da medida ao quadrado, ela vai dar raiz de 3. Então, vai ser simplesmente o IL médio dividido por raiz de 3. Tá? Daí isso aqui vai dar 22,75. Aí, como é raiz de 3, aí dá bastante diferença, né? Da média para eficaz no tiristor, tá? Mas esse valor aqui não dá tanta diferença assim. Significativo, e aí essa é uma aproximação que a gente pode tranquilamente fazer. Por último, e a gente faz exatamente o mesmo procedimento. Então, calcula o
beta, né, ou compara com o beta crítico e tal, e faz exatamente o procedimento. Então, esse aqui, eu vou colocar os resultados aqui, porque eu gostaria que vocês, como a gente é síncrono, né, então eu gostaria que vocês fizessem, tá?